Senhor, queridos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, é uma satisfação estar com os amados e eu agradeço a você por estar no canal Respirando EBD, seja bem-vindo. Hoje eu trago para os amados um pouquinho da nossa aula que vai ser ministrada domingo. Domingo nós vamos estar ali ministrando a lição de número 9 e o título é Vivendo o Fervor Espiritual. Amados, antes de entrar no assunto, você já sabe o que eu vou pedir. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, vai lá, dá aquele like abençoado, manda seus comentários, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Divulga aí com os irmãos na igreja. Fazendo assim você vai estar ajudando o canal, vai estar também ajudando mais ainda a divulgar a escola bíblica dominical. Ok, queridos? Faça isso em nome de Jesus. Queridos, a lição de número 9, que nós vamos ministrar domingo, como já falei, o segundo ponto está escrito assim: a importância em manter-se cheio do Espírito. A importância em manter-se cheio do Espírito. Nesse segundo ponto, que é dividido em 3 subpontos, o segundo subponto diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. E o terceiro subponto, ele pede para que você não confunda enchei-vos do Espírito com batismo no Espírito Santo. Ele pede para que não confundam, porque são duas coisas diferentes. Bom, eu adiantei no quadro aqui, e os irmãos sabem que antes do Pentecoste, cheio do Espírito Santo, existiram pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Existe ali, exemplos clássicos de pessoas que foram revestidas, que foram cheias do Espírito Santo. No caso João Batista foi cheio do Espírito Santo, Isabel foi cheia do Espírito Santo, Zacarias foi cheio do Espírito Santo. E está registrado em Lucas, capítulo 1, versículo 15, João Batista, versículo 41, Isabel, versículo 67, Zacarias. São exemplos clássicos de pessoas que foram cheias do Espírito antes do Pentecoste. No Pentecoste, como batismo, os exemplos estão em Atos 2 e 4, ali quando os irmãos estavam reunidos nos cenáculos e todos foram cheios do Espírito Santo. Tem também o exemplo de Paulo no capítulo 9, versículo 17, no caminho de Damasco, que ele teve um encontro ali com Cristo e depois foi até a casa do discípulo, e depois da oração do discípulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Aqui quer dizer pós-Pentecoste. Paulo escreve a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Lá ele escreve: enchei-vos do Espírito Santo. É aqui que o comentarista pede para não confundir enchei-vos do Espírito Santo com cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque enchei-vos do Espírito Santo pós-Pentecoste significa, se refere a reacender a chama, a renovo. E os exemplos são Pedro. Pedro aqui no capítulo 2, ele estava no cenáculo, foi cheio do Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo.
Só que no capítulo 4 de Atos, versículo 8, ele foi cheio novamente. O que aconteceu? Ele reacendeu a chama do Espírito. Ele foi renovado. Outro exemplo, Paulo, no capítulo 9, ele foi cheio do Espírito Santo como batismo. Só que no capítulo 13, versículo 9, ele foi cheio novamente. O que aconteceu? Paulo já era batizado. Aconteceu que ele reacendeu a chama. Ele foi renovado. E isso é necessário em nossas vidas. Paulo está escrevendo a carta à igreja que está na cidade de Éfeso, pedindo para que os irmãos enchesse, se renovasse, buscasse a renovação. Então, diferença. Lucas escreve falando sobre o batismo. Lucas está se referindo a revestimento de poder, está se referindo a serviço cristão, certo? Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, ele está se referindo a ser cheios repetidas vezes. Então, esta é a diferença. Ser cheio em Lucas significa serviço e mordomia cristã. Lucas está escrevendo ali um manifesto missionário. Como nós estudamos nas lições passadas, o significado de batismo é revestimento de poder para serviço. Era isso que Lucas está escrevendo. Ser cheio, em capítulo 5, versículo 18 de Efésios, significa ser cheio repetidas vezes. O texto, ele traz o imperativo presente, que tem o significado em grego de ser enchido repetidas vezes. Então, esta é a diferença. Só para não confundir. Ok, queridos? E nós precisamos desse renovo diariamente. Ok? Até domingo, ali na nossa escola, ainda vamos estar pelo Facebook. Você é o nosso convidado. Domingo, de 10 às 11, nós vamos estar ministrando a lição de número 9. E o que foi falado aqui é apenas um pouquinho do que vai acontecer naquela aula maravilhosa. Você não pode ficar de fora, tá? Nem pensar. Te aguardo. Em nome de Jesus, até domingo.